Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão do grupo de estudo. Nós estamos no tomo 3, no capítulo 5, Programa para uma Sociedade de Comuns. E tínhamos ficado na última sessão na parte dos programas de iniciação. Íamos começar nos programas de criação de mundo de jogos regenerativos. Programas de criação de mundos de jogos regenerativos. Quando destinados a participantes ainda não iniciados, estes programas precisam incluir conteúdos fundamentais como introdução às sociedades regenerativas, governança dialógica e equipas autogeridas e empoderamento emocional. Além disso, outros módulos podem ser oferecidos para atender a objetivos específicos, como a agroecologia ou desenvolvimento regenerativo, dependendo do propósito dos mundos de jogos em cocriação. Protótipo. Proponho um protótipo com duração de 5 anos, avaliado anualmente com as etapas que se definem abaixo. Seleção e formação de espaços de comuns. Iniciar uma seleção de 3 a 5 espaços de comuns, cujas equipas são formadas ao longo de 1 a 3 anos. As equipas compostas por 5 a 9 elementos participarão no programa e criarão os mundos jogos que funcionarão como espaços de comuns locais. Cada espaço será financiado e estruturado como uma organização de comuns. Programas de suporte aos construtores de mundos jogos. Durante o processo de implementação dos espaços de comuns, surgirão programas voltados para a capacitação de jovens e outros públicos. Os primeiros programas de iniciação à idade adulta e às sociedades regenerativas poderão ser lançados já no segundo ano do protótipo. Formação de Spaceholders. À medida que os programas de desenvolvimento humano forem testados, iniciar-se-á a prototipagem de processos de formação de novos Spaceholders em cada prática. As comunidades de prática existentes serão responsáveis por apoiar este processo. A primeira turma de Spaceholders poderá incluir entre 1 a 5 candidatos por espaços de comuns, inclusive participantes envolvidos na criação dos mundos jogos. Com os resultados obtidos no protótipo, será possível planear as fases subsequentes. A meta é que em 10 anos o programa esteja em pleno funcionamento, com uma rede operacional de pelo menos 100 espaços de comuns e cerca de 2.000 a 5.000 participantes anuais. Portanto, a ideia deste protótipo é testar como é que se faz, como é que se põe os espaços de comuns em atividade e como é que se faz este engagement, este circuito de autopoiese, não é? Porque as pessoas que estão a criar os espaços de comuns vão ser as primeiras pessoas a passarem pelo programa, como é que se faz este circuito de autopoiese e depois como é que se sai disto e começa a formar os vários anais, não é? Portanto, estamos a formar os próprios construtores, depois esses vão começar a formar os primeiros públicos e depois é preciso começar a formar spaceholders para que haja o infinito, não é? E ele se começa a amplificar e ter cada vez mais pessoas passíveis de poderem segurar espaço para o programa de maneira a podermos chegar a métricas como os milhares de pessoas por ano a serem treinados. Resumo do programa. E se 100 espaços de comuns distribuídos pelo país, cada um concebido como uma organização de comuns? Cada espaço acolhendo entre 20 a 50 participantes por ano. 50% dos jovens de 21 anos, dentro de 10 anos, iniciados à idade adulta e às sociedades regenerativas. Mais de 10% da população transformada ao longo de 30 anos. Em 10 anos, o programa poderia alcançar 100 espaços de comuns, 500 a 900 co-criadores, 2.000 a 5.000 participantes anuais e 200 a 300 facilitadores ativos, ou Space Sommers. Estimativas financeiras. Global. 100 milhões de euros em 10 anos para apoio aos 100 espaços de comuns. Média de 1 milhão de euros por espaço. 15 mil euros anuais por participante. 30 a 75 milhões de euros anuais quando em plena operação. Protótipo. 3 a 5 milhões de euros para o protótipo nos primeiros 5 anos e 15 mil euros anuais por participante, totalizando 1 a 1,5 milhões de euros anuais. Portanto, estamos a falar aqui abaixo dos 7 milhões de euros para o protótipo e sensivelmente uns 100 milhões de euros a 10 anos,
depois pode ser balizado em função do calendário, e cerca de 30 a 75 milhões de euros anuais quando a operação estiver em plena. Portanto, isto vai crescer para lá, para chegar a este lugar. Seria as estimativas financeiras assim, macro deste programa. E aqui termina o capítulo 5, que apresenta o programa para abrir a porta para Portugal poder ser uma das primeiras sociedades de comuns, e se fazer isto à escala do país, em todos os municípios, em todos os concelhos, em todos os lugares, portanto, garantindo que todo o país está mobilizado nesta inovação social transformativa. 6. O papel das diferentes organizações. Nas sociedades modernas há um conjunto de instituições, candidatas naturais a organizações de comuns, pela sua natureza, cuidam e suportam o ser humano ao longo ou em partes da sua vida. Estas instituições podem desempenhar um papel nesta estratégia para as sociedades de comuns. Abaixo faço uma reflexão sobre alguns destes mundos jogos. Uma possibilidade é estas organizações estarem conectadas aos espaços de comuns e participarem ativamente nos programas, como pessoas que estão interessadas a desenvolver. Não é I, é a desenvolver. Okay. Uma possibilidade é estas organizações ou sistemas estarem conectados aos espaços de comuns e participarem ativamente nos programas, com pessoas que estão interessadas a desenvolver, em parceria com os espaços de comuns e as suas redes, programas específicos para os seus públicos ou potenciando as suas populações. Portanto, se pensarmos no sistema de educação, então o sistema de educação pode fazer a parceria com o espaço de comuns, funcionários, professores e alunos do sistema de educação vão aos espaços de comuns serem formados e depois regressam para as suas instituições e fazem programas específicos para essas suas populações, em articulação com os espaços de comuns. É normal haver vários formatos para diferentes pessoas, participantes em função da idade, género, níveis de consciência, linhas de desenvolvimento, entre outros. Como exemplo, a alimentação é diferente para mulheres e homens e diferente ao longo da vida. Quando as mulheres estão grávidas e estamos nos primeiros meses e anos de vida, precisamos de alimentos diferentes, bem como a alimentação que precisamos em séniores é diferente quando passamos pela adolescência. Esta analogia pode-se aplicar a quase todos os temas. O objetivo não é virem pessoas ou sistemas ou organizações dizerem como se faz. A intenção é que as pessoas destas organizações e sistemas vão aos espaços de comuns, façam os programas, e depois voltem às organizações e iniciem laboratórios sociais em parceria com os espaços de comuns. E que possam experimentar, fazer a evolução a partir de dentro, a partir de cada sistema. Portanto, a ideia é sempre a inovação vir dentro de cada sistema. Eu vou fora recolher qualquer coisa, mas depois venho para o sistema montar esses laboratórios sociais que fazem a inovação vir adentro e mobilizam os profissionais de cada área ou de cada sistema. Para muitos destes sistemas, fazer jornadas de percepção e aprendizagem será determinante. Portanto, aqui fazer as Learning and Assessing Journeys e ver o que é que já se faz diferente, aonde, de que maneira, e visitar os extremos dos sistemas. Vou procurar listar alguns exemplos e fazer algumas reflexões sobre possibilidades de experimentação e oportunidades de evolução. A transformação social, a evolução cultural, é algo que nos envolve a todos e em todos os setores, num processo de cocriação. Todas as áreas são boas para começar. Tudo está ligado com tudo. Portanto, em primeiro lugar, vão as pessoas que estão a sentir vibração, faz-se a chamada, e as pessoas devem participar por contexto voluntário, porque querem se juntar, portanto, e não porque são obrigadas a fazê-lo. E depois, à medida que isto vai sendo formado e que cada vez mais pessoas, elas vão entrando no seu tempo, vão fazendo no seu tempo, de maneira a que a prazo toda a sociedade esteja lá, toda a sociedade esteja lá, mas, mas respeitando o ritmo de cada um e as necessidades também sociais. Porque à medida que estes espaços de comuns foram se mobilizando, fazendo os programas, as pessoas que vão participar vão criar novos mundos de jogos, vão fazer a transformação dos mundos de jogos que estão existentes e, portanto, isto é uma onda que se vai propagando.
Sistema de educação. No anexo 3b apresento 5 princípios para uma educação que aponta na direção das sociedades regenerativas e de comuns, bem como para suportar o processo de crescimento dos seres humanos para serem co-criadores destas sociedades. 1. Aprendizagem na e com a natureza, experiencial. 2. Em 5 corpos. 3. Com a participação ativa de todas as partes na governação do sistema, processo de aprendizagem. 4. Focado em cada pessoa e nos seus interesses. E 5. Para um uso ético da tecnologia. Usando o mapa da teoria integral, acontece em níveis de consciência, em estados de consciência, em linhas de desenvolvimento, quadrantes e tipos. É múltipla, isto é, por exemplo, múltiplas inteligências, personalidades, formas de aprender. Para caminharmos nesta direção, que considero fundamental para a evolução para as sociedades de comuns, é necessário que o sistema de educação considere a sua evolução e crie um espaço para evoluir a partir de dentro, a partir dos seus autores e participantes, dos comuns, que fazem parte desta organização de comuns. A criação de laboratórios sociais internos, onde os diferentes participantes, qualquer que seja o seu papel, sejam pais, professores, funcionários, estudantes, podem colaborar e co-criar e se apoiam neste processo. No agrupamento escolar de Carcavelos, com a liderança do Adelino Calado e da sua equipa, emergiram experiências que seguem esta linha dos laboratórios sociais. Cito alguns exemplos, co-criados entre professores, funcionários, alunos e pais. Intervenções para apoiar a comunidade em aprender a ler, usar tecnologia ou voluntariado, intervenções no desporto, incluindo a construção de embarcações, intervenções no desenvolvimento humano, incluindo meditação, inteligência emocional, prevenção do bullying, intervenções para mudar como se aprende em cada espaço, intervenções para a governação participativa, intervenções para regularizar e lidar com conflitos. Estes laboratórios sociais são fundamentais numa cultura como a portuguesa, a ver capítulo 3, e onde a inovação floresce por todo o lado no sistema de educação. A Universidade dos Valores, que o programa LED On Values, estimulou a educação por valores, tendo criado em cada escola um pequeno laboratório social para experimentar. Os resultados ao longo dos últimos 20 anos são animadores e podemos aprender com este e outros exemplos e escalando-os e utilizando-os em outras áreas. O Frederico Fezas, quando estava na Ashoka Portugal, fez um estudo para atribuir o, a distinção de Ashoka Changemaker Schools. Changemaker é este construto que a Ashoka tem sobre os inovadores sociais, sobre os empreendedores e inovadores sociais, portanto, as escolas do futuro que estão a preparar os novos changemakers, eles querem reconhecer em todo o mundo, ajudar nessa transformação, portanto, reconhecendo que o sistema de educação é fundamental na criação das bases para um futuro diferente. E o Frederico fez aqui um estudo a partir da Ashoka Portugal e identificou um conjunto de escolas em Portugal com modelos inovadores. Aliás, o rácio comparado com outros países equivalentes era muito superior em Portugal. Nós tínhamos, de facto, uma explosão de criatividade no mundo da educação, um pouco todo o país, e isso foi uma das boas surpresas do estudo que o Frederico fez. Portanto, há de facto bons exemplos neste contexto. Eu conheço alguns nos nas várias estruturas magnéticas, nos vários sistemas operativos da sociedade, e, portanto, é potenciar todo este potencial de inovação que já está instalado no território e que podemos partir a partir daí. A outra intervenção é criar a capacidade do sistema a se observar a si próprio. Usar práticas dialógicas, colaborativas e participativas como a teoria U para tornar o sistema consciente de si próprio, quadrante inferior esquerdo, e poder prototipar experimentos para transformar o sistema no seu todo, quadrante inferior direito, são práticas regulares, sendo necessário socializar as pessoas do sistema nestas metodologias, exemplo, Circle Way, Open Space, World Café, com a possibilidade dos professores e funcionários se juntarem ao programa apresentado no capítulo 5, bem como os jovens acima dos 17 anos, poderá ser um fator de sucesso. Iniciativas como a Academia Ubuntu, o programa Novas Oportunidades em Lagos e o projeto Florescer em Oeiras são exemplos que se pode aprender. Aqui eu vou fazer agora
início de abril, um programa que se chama A Arte de Segurar Espaço e a facilitação de processos circulares e dialógicos, e estou a tentar convidar vários professores, várias pessoas das escolas, também dos municípios e das ONGs aqui locais, para virem fazer o programa, porque para mim esta capacidade de segurar espaço e facilitar processos dialógicos é base para o salto para as sociedades eco, então regenerativa, e para as sociedades de comuns em particular. O suporte dos profissionais é determinante, bem como a sua formação e treino. O fator crítico para o sucesso é fator crítico para o sucesso que os profissionais da escola sejam os primeiros a passar por processos de desenvolvimento humano e iniciação, curando e trabalhando a sua infância e adolescência para poderem ser modelos para os jovens. Como possibilidades, podem ser criados programas e círculos de suporte para homens, mulheres e mistos que contemplam os desafios de desenvolvimento humano nesta área crítica para todos nós, bem como espaços de prática regular em meditação, empoderamento emocional, energético, cura, entre outros. Como possibilidade, os laboratórios sociais podem incluir salas de meditação e espaços de cura emocional ou usarem os dos espaços de comuns. Mas este ponto é muito importante, porque não chega a escola a dizer como é que se faz. A escola tem que fazer. As crianças têm que aprender por experiência e por ver os adultos como seus modelos a fazerem. Portanto, isso é a dinâmica. No contexto das sociedades regenerativas, não há meia dúzia de pessoas que dizem aos outros como fazerem. Elas passam primeiro pelo processo e depois socializam os outros a partir da experiência e criando espaço para eles fazerem o processo. Portanto, se nós vamos iniciar jovens à idade adulta, os adultos têm que ser iniciados à idade adulta. E eu comecei o meu processo de iniciação com 40 e tal anos, e à idade adulta. E, portanto, o que eu vejo, nós vivemos numa cultura que é criança ou adolescente. E, portanto, também a parte de nós está no nível de responsabilidade de criança ou adolescente. E, portanto, para podermos fazer este salto evolucional, cultural, precisamos que mais adultos e mais jovens façam este caminho de iniciação à idade adulta e possam ancorar o seu centro de vitalidade, o seu centro de autoridade, no estado de ego adulto, usando aqui a linguagem da análise transacional. E é disso que estamos a falar, e portanto a escola tem que ser o primeiro lugar para isso. Se não for na escola, onde é que será? E portanto isso implica que os adultos e as pessoas que estão na escola têm que ser os primeiros a passar por estas transformações. Consigo imaginar um sistema de educação que inicia as pessoas à idade adulta e às sociedades comuns e que, nas suas diferentes saídas, cuida que os participantes façam um caminho que seja verdadeiramente iniciado, que os prepare para serem co-criadores conscientes da cultura. Iniciados a soberania e autoridade individual, evoluir no pensamento em responsabilidade para radical, evoluir no pensamento em sustentabilidade para regenerativo, evoluir na auto-organização e co-criação entre pares, entre comuns, navegar em cada corpo, nas suas necessidades e sabedoria, sensações do corpo físico, emoções do corpo emocional, pensamentos e foco da mente, vibrações e energia no corpo energético, e o propósito e sentido no corpo arquetípico, que agir, a sentir, pensar, movimentar, vibrar, intencionar, dar sentido ao propósito, e cada uma destas ações influencia o mundo e se interliga com todas as outras, quais bosões de Higgs que interligam tudo com tudo e nos tornam interdependentes nesta dança cósmica, participantes ativos na vida, que saibam os princípios da vida e os vejam materializados na produção de alimentos, alimentação, cuidar da água, do ar, dos solos, florestas e santuários de vida natural, que saibam os básicos da sobrevivência e cuidar da casa e criar um lar em diferentes circunstâncias, saibam tratar da logística diária e cotidiana, não estejam dependentes de terceiros para o fazer, incluindo a criação de abrigo, estejam iniciados aos três mundos e tenham ferramentas para navegar o mundo de baixo e o do mundo de cima, e não só o mundo do meio, foco na escola moderna é no mundo do meio, aprendam por experimentação, a criar, a falhar muitas vezes, a fazê-lo em equipas, a receber feedback e coaching e a facultar aos outros, seguindo práticas e metodologias focadas no pensamento em sistemas vivos e a criar legado. A participarem plenamente na sua família, comunidade e mundo, que saibam cuidar do seu bem-estar individual e cura, bem como do coletivo e do planeta. Que tenham uma expressão sexual saudável e possam explorar com consciência esta dimensão da vida tão necessária ao desenvolvimento pleno de cada um de nós. Que sejam capazes de relacionar conscientemente com todos os géneros e comunidades
a comunicar os seus sentimentos e pensamentos de forma adulta que sejam capazes de co-criar relações extraordinárias. Reconhecer que são criadores de histórias e que com as histórias que criam empoderam ou desempoderam as suas vidas e ações. Os meus pais fizeram a 4ª classe enquanto miúdos. Foi em adultos que estudaram, após o trabalho, para chegarem ao 11º ano. O sistema de educação ajustou-se e criou possibilidades para muitos adultos, ao mesmo tempo que formava as crianças como eu. A minha família recebeu o suporte, nos filhos, quer eu, quer o meu irmão, chegamos ao grau de licenciado, e 2, nos pais, o 9º e o 10º ano. E fez em simultâneo. Penso que podemos fazer o mesmo para a iniciação à idade adulta. E às sociedades de comuns. São poucas as pessoas na cultura moderna que são iniciados. E o sistema de educação pode ser fundamental neste processo, socializando os mais novos e criando possibilidades para a socialização dos pais. Eu comecei a minha iniciação à idade adulta e às sociedades de comuns depois dos 35 anos. Ver tomo 2 no caminho da Oreia. Ver tomo 1 no caminho da Oreia. Nos últimos anos tive a oportunidade de trabalhar com escolas e universidades. Vejo 2 padrões, um com as crianças jovens e outro com os adultos. As crianças e jovens estão abertos a estes conteúdos e disponíveis para sair das salas de aula e aprenderem com a comunidade e com o mundo, como defende o José Pacheco e a Escola Aberta. Abertos para aprender em 5 corpos e a trabalhar os nossos superpoderes da intuição, conexão com a natureza, foco mental, navegar e expressar emoções, criar histórias que nos empoderam e que dão sentido às nossas vidas. E a criar mundos jogos que nos realizam e cuidam da vida e da terra. O segundo padrão são os adultos. Fogem aos conteúdos do desenvolvimento humano, mostram-se cínicos e cansados com o sistema, não acreditam que é possível e esperam que os mais novos consigam. É preciso intervir em simultâneo nos dois e suportar o processo de todos os seres humanos neste sistema. Não funciona o sistema ser uma coisa e socializar outra. Para o sistema socializar as sociedades de comuns, ele já tem de ser uma sociedade de comuns. O trabalho com os espaços de comuns e a formação inicial dos participantes do sistema é fundamental para criar os primeiros protótipos e evoluir a partir daí. E há muitas pontas por onde podemos começar. Exemplos são o sistema finlandês, bem como o trabalho que foi feito no Brasil em torno das escolas abertas com o José Pacheco e a equipa. Vamos olhar para um segundo sistema, o sistema de saúde. O sistema de saúde é um sistema particularmente interessante porque é o sistema onde vão parar a inconsciência, a sombra da nossa vida moderna. Portanto, é no sistema de saúde que vão aparecer as pessoas com doenças porque negaram os seus sentimentos, não viveram plenamente, vivem vidas com frustração, estão expostas a químicos e essas coisas todas. São as pessoas que vão chegar lá com dependências, a dependência ao álcool, ao tabaco e, portanto, com todas as condições que derivam dessas coisas, às drogas, aos medicamentos, aos antidepressivos e por aí fora, portanto, todo esse universo e todo esse contexto. E são as edições e, portanto, todo esse... E também tudo o que tem a ver com as alergias, com este desenvolvimento das alergias, que temos vindo, não só de natureza alimentar, mas na pele, respiratórias, por aí fora. Portanto, há uma quantidade de elementos que, quando não são cuidados na sombra, quando não é cuidado ao nível do desenvolvimento humano e do bem-estar, vão parar, têm como final o sistema de saúde. Portanto, os profissionais e as pessoas do sistema de saúde recebem, digamos assim, as pessoas depois ou durante as crises de sombra dessas pessoas. O sistema de saúde trabalha o corpo físico. Uma distinção base seria a de introduzir os 5 corpos. A psicologia trabalha o corpo intelectual. O corpo emocional e energético não estão presentes, bem como o arquétipo, propósito de vida e valores. Aprender a trabalhar com os 4 ou 5 corpos e mobilizar cada um deles para a cura e bem-estar seria um ganho sistémico e da condição humana. O reconhecimento destas dimensões pode incluir o reiki ou as constelações sistémicas, a meditação, o contacto com animais ou natureza, por exemplo, como práticas terapêuticas, um pouco como a medicina integrativa e funcional vem fazendo. A introdução de distinções do corpo emocional, bem como o trabalho de empoderamento dos profissionais nesta área, é determinante para criar um sistema que promova a saúde e o bem-estar. Portanto, esta ideia que o profissional se aprender a cuidar de si
e aprender a fazê-lo em equipa, vai cuidar das suas equipas, vai cuidar dos pacientes, e depois este sistema, as pessoas e os pacientes vão transformar o sistema em si. Porque o sistema são as pessoas que estão do lado a servir e são as pessoas que estão do lado a receber. E nós somos as duas coisas. Isto é um sistema que produz e consome, onde cada pessoa produz e consome. Porque os profissionais de saúde também são beneficiários do sistema, também têm estas dificuldades e também são doentes e pacientes. Ao nível do corpo físico, focar a atenção na alimentação e na sua origem, aprendendo como o sistema de alimentação e a forma como é produzido afeta diretamente o bem-estar, condição que a medicina funcional tem trabalhado. Os exemplos aqui foram o fumar e o desporto. Os médicos foram chaves na mudança de comportamentos em relação a estes temas. Portanto, nós tivemos isto quando se percebeu que era preciso introduzir o estilo de vida com mais desporto e mais movimento, e quando se percebeu que o fumar tinha os problemas que tem na natureza de saúde, todas estas transformações foram feitas e os médicos foram chave nisto, a sua formação, o seu treino, a sua mudança de Deus. Portanto, nós já sabemos fazer estas coisas. Quando percebemos que há qualquer coisa para introduzir no sistema, nós já sabemos fazer isso, e eu assisti, estas duas em particular, assisti no meu tempo de vida. Trabalhar a dimensão sistémica da pessoa em situação de doença. Ao nível exterior, como envolver o sistema da pessoa, a sua casa e as condições de vida, bem como a sua família. O sistema da Burtos na Holanda é um bom exemplo de como é que isso se faz. No quadrante interior, coletivo, trabalhar o apoio e os grupos de apoio aos profissionais de saúde, com círculos de suporte de forma regular, para além das comunidades de prática e atividades como a meditação e trabalho emocional. Também os grupos de suporte e apoio às pessoas com doenças, seus familiares, incluindo práticas como os círculos, meditação e trabalho emocional. Eu não pus aqui, mas há aqui dois exemplos. O Hospital de Setúbal, não sei se ainda tem, mas teve muito suporte nesta área dos grupos de apoio, através de uma enfermeira que fez o doutoramento com a Helena Marujo e que lançou muito deste trabalho. Aliás, a tese de doutoramento dela é sobre isso. E também a Terra dos Sonhos teve um programa com hospitais, julgo que com o IPO de Lisboa, onde testou esta ideia de suportar as famílias e os doentes quando recebem diagnósticos que são desafiantes, portanto, criar aqui um perfil, uma espécie de pessoa de ajuda para saber navegar no sistema por estes momentos e por estes contextos, porque são momentos da vida das pessoas e das famílias onde tudo abana. Então, há aqui exemplos, já foram experimentadas situações que vão nesta direção que estamos a falar. Um trabalho nos vários quadrantes é a desintoxicação das pessoas e dos seus ambientes, por virtude da vida moderna. Vou botar aqui um ponto. Por virtude da vida moderna e dos 200 anos da Revolução Industrial, as nossas vidas estão profundamente intoxicadas com metais pesados, químicos sintéticos e radiações diversas que nos chegam pelo ar, água, alimentação, pele, por exemplo, os cosméticos, e pelos ambientes que frequentamos, desde logo as nossas casas e locais de trabalho. A contínua exposição leva os nossos corpos a ficarem saturados e a desenvolverem calcificações em várias partes do organismo e a myriade de doenças que afetam a nossa vida moderna. Ensinar as pessoas a identificar fontes de contaminação e eliminá-las é determinante para uma cultura de bem-estar, bem como fazer uma desintoxicação consciente e suportada pelo sistema. A título de exemplo, podemos encontrar fontes de contaminação na nossa comida, em particular a industrial, nas nossas roupas, detergentes, higiene pessoal, móveis e roupas de casa, materiais de construção, entre outros. Os metais pesados não são libertos pelo corpo e ficam acumulados neste. Se formos expostos destes criança, mesmo nas quantidades permitidas por lei, quando atingimos os 50 anos, podemos ter uma grande acumulação de alumínio ou mercúrio, por exemplo. A produção de alimentos industrializados usa muito pesticidas e herbicidas. A produção de carne industrial usa antibióticos, para além dos alimentos animais que são criados com pesticidas e herbicidas. As fontes de água e ar estão contaminadas. As nossas casas usam pinturas, vernizes, colas, que têm muitos destes elementos, bem como as nossas cozinhas têm panelas e utensílios que muitos destes materiais. São apenas alguns exemplos. A lista é infindável. Eu tenho estado a fazer este trabalho há alguns anos na minha vida, na minha família, e é incrível a atenção que temos que ter, a cola que está no tapete e portanto, por aí fora.
aquelas escolas que depois vão se desfazer, transformam-se em poeiras e nós inspiramos aquilo. Muito comum nos tapetes, por exemplo, das casas de banho, das salas, enfim, há todo um pouco. E eu fazer este trabalho está, não é que esteja escondido, mas não está assim tão público, não é uma informação vulgar, fazer esta investigação, trazer para cima e depois começar a eliminar e encontrar os substitutos. É o outro dos problemas. Então, esta é de facto uma área onde há muito para fazer e é uma área que está invisível, é muito invisível. Ao nível pessoal, já fiz alguns trabalhos com pessoas ligadas ao sistema de saúde, médicos e enfermeiros, com conteúdos ligados à meditação, círculos de suporte, empoderamento emocional e 5 corpos. A minha experiência mostra que não só o sistema necessita, como as pessoas que fazem parte do sistema querem. É preciso trabalho de mago para, a partir do nada, criar tempo, dado que o sistema está sobrecarregado. Quando digo trabalho de mago, é mesmo esta coisa de usar o medo do spaceholder, usar o medo das pessoas para conseguir, de facto, criar o novo, ir para o novo e fazer esta experimentação. Aqui é algo determinante, porque, de facto, as pessoas estão com aquela sensação de não há mais nada que possam pôr acima das suas costas, digamos assim. As iniciativas de humanização dos hospitais e centros de saúde apontam na direção das sociedades de impacto e da necessidade de trabalhar em conjunto com este sistema. Onde é que eu estou? São sementes de laboratórios sociais que podem incluir as diferentes iniciativas que referimos. Também no sistema de saúde é muito importante desenvolver a capacidade de o sistema se observar a si próprio, criando as condições para o sistema poder evoluir. O trabalho, aqui um outro ponto em falta, o trabalho com os espaços de comuns e a formação inicial dos participantes do sistema é fundamental para criar os primeiros protótipos e evoluir a partir daí. Há muitas pontas por onde podemos começar. Este é um outro sistema muito importante, com dificuldades próprias, e perceber aqui como é que se pode desenhar protótipos. As pessoas podem vir aos espaços de comuns receber treino e depois irem para as suas equipas e desenhar protótipos, é muito importante. Há um caso que eu não coloquei aqui, é um caso da Alemanha, o Artabana, que tem uma cooperativa do lado dos pacientes, que envolve também profissionais de saúde, e é um modelo muito interessante, uma espécie de alternativa às companhias de seguros e com um modelo mais integral, onde as pessoas é que podem escolher qual é o tipo de tratamento que querem, mais convencional, mais natural, combinação dos dois, o que quer que seja. Esse é um modelo muito interessante. E aqui em São Luís, na regenerativa, também se estão a fazer ali algumas experiências, em particular em torno da acessibilidade. Portanto, tem o tópico da medicina, das medicinas complementares e das medicinas convencionais fazerem um todo, esta ideia da medicina integral, o localizar para a parte de naturopatia com as ervas locais e com o que existe disponível localmente, e isso é um outro trabalho importante, fitoterapia, e também as acessibilidades, portanto fazer com que este tipo de serviços não sejam só para as pessoas que têm dinheiro, mas que possam ser para todos. Então, eles estão a experimentar com vários modelos, um dos que me lembra que falaram, a ter, por exemplo, um dia em que é gratuito para pessoas que não têm possibilidades de pagar, outro dia que tem um valor intermédio e outro dia que tem um valor de mercado. Portanto, e poder ter assim diferentes patamares de acesso em função às condições das pessoas, garantindo que todas as pessoas podem ter acesso. Eles andam a experimentar de facto com isso e é preciso mais, mas é um exemplo de algumas iniciativas que já se estão a fazer. Portanto, a seguir à escola, e muitas vezes temos o sistema de emprego, portanto, onde as pessoas depois de saírem vão entrar aqui. Este pode ser outro dos sistemas que pode ser chave no ajudar as pessoas a fazer esta transição para as sociedades de comuns e a iniciação à idade adulta. O Estado Social criou uma rede de apoio ao emprego e à formação profissional. Muitas pessoas em situação de desemprego usam estes serviços para encontrar novas possibilidades. A Biovil, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Setúbal, desenhou o programa Viver de Emprego Regenerativo, para criar oportunidades de emprego e transformação individual para pessoas em situação de desemprego,
de longa duração, poderem mudar o seu foco de ação para as sociedades regenerativas. É um excelente caso este. Na João Sem Medo experimentamos várias práticas colaborativas e co-criação com organizações públicas e ONGs que trabalham neste setor. A inovação e a experimentação são incríveis. Alguns exemplos incluem apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade, exemplo, violência doméstica, mães solteiras, empoderar as pessoas a se apoiarem mutuamente e a trocarem experiências e contactos, ajudá-las a descobrir sentido e paixão para as suas vidas, propósito e seguirem os seus sonhos, capacitá-las com ferramentas práticas, criar programas com a direção das sociedades de impacto e regenerativas. Com estas ações aprendi o poder da colaboração e criação de pontos entre diferentes instituições para potenciar a ação conjunta e chegar a mais pessoas de forma mais eficiente. Também tornaram visíveis os obstáculos à colaboração pelas entidades públicas, sobretudo os obstáculos organizacionais e das ONGs mais antigas, e a operarem mais perto dos sistemas tradicionais. Portanto, estão aqui a forma como nos organizamos e aquilo que está estabelecido são assim dois obstáculos a ter em conta. Na João Sem Medo aprendi como um quebra e, portanto, algo que nos acontece na nossa vida que quebra a estrutura da nossa vida, como é a entrada em situação de desemprego, é uma oportunidade para fazer mudanças significativas no fluxo de vida. Aliás, foi o centro do João Sem Medo. E construir matriz para assegurar espaço para mais consciência. As pessoas que apoiamos aprenderam a cuidar de si e descobriram o que as realizava. Foram empoderadas com ferramentas para fazer diferente e experimentar novas possibilidades. O papel destas instituições neste momento da vida das pessoas pode ser determinante para mudar a forma de pensar e agir na sociedade. Temos as taxas de desemprego entre os 13% e os 10% da população. 10 anos de um programa consistente de iniciação à idade adulta e às sociedades comuns pode fazer com que cheguemos a mais de 10% da população nacional e trazer a muitas pessoas realização através do trabalho. Mais de metade das pessoas que ajudamos no João Sem Medo dizem que faziam algo diferente do que sonhavam para si, que o trabalho não as realizava. Se formos ver as estatísticas de bem-estar no trabalho, verificamos que as taxas são muito semelhantes em quase todos os países. O que eu escrevi para o sistema de educação aplica-se diretamente a este ponto. A articulação com o sistema de educação e com os espaços de comuns podem ser determinantes em cada local, criando possibilidades de cocriação de mundo de jogos que são necessários localmente. O programa verde da Biovila deveria ter uma versão em cada espaço de comum, sendo cocriado com as entidades que apoiam o emprego em cada local. Dado que a natureza estamos a falar de transformação, é importante que sejam as pessoas a escolher fazer estes programas e que se aposte em mostrar casos e em estabelecer pontos que mobilizam as pessoas por motivação intrínseca. Não funciona forçar. Cada pessoa tem o seu tempo. Exemplos de iniciativas que podem ajudar são as pessoas serem chamadas a partilhar a sua visão para o futuro das suas comunidades, partilharem os seus sonhos, serem convidadas em ações de cocriação usando metodologias como Dragon Dreaming ou Oasis, que permitem ver resultados imediatos, acederem a eventos com pessoas e a partilharem os seus caminhos de transformação em cada área de atividade, nas artes, na medicina, na engenharia, na produção de alimentos, na construção de infraestruturas. Tenho encontrado pessoas que são apaixonadas pelos sistemas de compostagem, que inclui dejetos humanos e animais, e orgânicos das cozidas e da vida moderna. Pessoas que são apaixonadas por plantar água, por construir naturalmente, templos para a educação, transformação, dançar, comer em conjunto e outros, por escutarem emocionalmente as pessoas, por cuidar de pessoas em fim de vida, por curarem com animais, música ou som, alimentação, movimento, por ajudarem a aprenderem. É um infinito. Portanto, há paixão e há pessoas para todas as paixões e para todos os contextos. Conseguimos nós mudar as nossas estruturas educativas e de trabalho para que as pessoas possam encontrar contributos para a sociedade que as realizem individualmente. O João Sem Medo e a Biovila mostraram que há muito que podemos fazer neste campo. O Instituto de Emprego e Formação Profissional, em parceria com os espaços comuns, escolas, universidades, câmaras e outros agentes locais, podem ser em cada lugar laboratórios sociais para as sociedades de comuns.
E aqui terminamos a parte do sistema de emprego e vamos para o sistema prisional das prisões. No João CB trabalhamos com o sistema prisional e com ONGs que servem as pessoas que estão nesta situação. Conheci um universo de criatividade, quer nas pessoas que estão nesta situação, quer nas ONGs que suportam os processos, que me surpreendeu. Para além de termos programas específicos em parceria com instituições que trabalham com o sistema prisional, organizamos espaços de cocriação entre estas organizações para cocriar em colaboração e potenciar os trabalhos conjuntos. Umas trabalham o desenvolvimento humano e usam a arte e a meditação, outras trabalham a capacidade e trazem artes, ofícios e empreendedorismo, outras apoiam as famílias das pessoas nesta situação, outras apoiam as pessoas quando saem, umas focam-se nas mulheres, outras nos homens, outras nas vítimas. José da Mata de Sousa Mendes é jurista e fundador da Confiar, Associação de Reinserção Social dos Reclusos e suas famílias, que defende a justiça restaurativa e introduzia em Portugal o modelo das prisões sem guardas, com a metodologia da APAC, Associação de Proteção e Assistência dos Condenados no Brasil. Este modelo, que tem origem no Brasil, baseia-se na premissa de que é possível reabilitar reclusos em ambientes sem vigilância armada tradicional, promovendo responsabilidade, confiança e autogestão entre os reclusos. É um passo nesta direção. As aprendizagens introduzidas são de natureza local, como a produção de alimentos e artes e ofícios, importantes em cada comunidade local. As prisões sem guarda são um exemplo de um laboratório social que pode ser ampliado. A oportunidade é de transformar e iniciar, a oportunidade de transformação e iniciação à idade adulta e às sociedades de comuns. As sociedades, em particular as tradicionais e de mercado, falharam a muitos de nós e impuseram modelos e formas de ser que não se coadunam com a condição humana. Não funciona uma pessoa ser escrava da outra. Infelizmente não é algo que esteja eliminado. Veja-se no caso da escravatura sexual ou porque têm opiniões diferentes. Há pessoas que estão presas hoje cujo seu delito foi discordar de muitos de nós. Foi discordar. E muitos de nós, portugueses, temos familiares que foram presos por este delito. Para não falar de jornalistas, defensores dos direitos humanos, polícias e pessoas que trabalham no apoio ao desenvolvimento, que foram presas ou mortas no exercício das suas funções. Portanto, isto é um tema importante, continua presente, e, portanto, as prisões, nenhum de nós está livre das prisões, dizia uma jornalista que está à frente de uma das associações de apoio às pessoas que estão nesta condição, porque ela tinha sido presa durante o fascismo em Portugal. Este é um momento-chave na vida das pessoas, para suportarmos a transformação das pessoas que estão nesta situação e queiram fazer este caminho. Muitas destas pessoas estão nos níveis de consciência pré-tradicionais ou tradicionais. É importante considerar os níveis de consciência na intervenção, bem como ajudar a trabalhar em 5 corpos e em linhas de desenvolvimento como a emocional, ética, espiritual, vontade e as artísticas, que criam espaços para a expressão e cura. Não haverá transformação sem cura e os espaços e programas precisam incluir estas dimensões. Círculos de partilha e suporte, quer de homens e mulheres, e nas diferentes adições. O trabalho de sombra é determinante e nas distinções dos níveis de responsabilidade. A natureza e o contacto com a natureza é fundamental nestes contextos, bem como a promoção da interação social saudável e de referência. O apoiar das pessoas que trabalham neste sistema é determinante, bem como estimular a sua participação ativa como co-criadores. Ter profissionais a participar nos programas de comuns pode ser um fator de sucesso para laboratórios sociais aqui. A parceria com os espaços comuns, bem como escolas, universidades e institutos de emprego, são importantes para criar laboratórios sociais nesse sistema, que podem ser partes ou todo da prisão e aplicar-se num determinado momento. Os laboratórios sociais podem ser uma parte ou a própria prisão no todo, como era o caso das prisões sem guardas. E vou parar por aqui. Continuamos a partir da próxima sessão nas tradições. As tradições, estou aqui a falar das diferentes organizações ligadas à espiritualidade, católica, budista, judaica, islâmica, teosófica, por aí fora, outras tantas.
Então vou parar aqui e na próxima sessão continuamos a partir aqui das tradições. Grato por terem feito parte desta sessão hoje e vemo-nos na próxima sessão. Até já.